Meus cumprimentos a Ana Tércia, a minha colega Célia, o meu colega Ricardo Macedo, aqui o meu colega Lima, que acabou de falar. Cadê o Souto? Souto foi tomar um café. Não, opa! O Souto está ali. Ainda está preso ainda. Por isso que eu cobrei. Por isso que eu cobrei. E quero cumprimentar todos vocês, bancários aqui, certamente na maioria, advogados e etc. Numa sexta-feira, 5h05 da tarde, depois de tantas palestras, de tantas falações sobre terceirização, será que sobrou alguma coisa para falar? É, Ricardo? E o Ricardo, então? Chega aí, tchau, olha, foi muito bom. Sei lá, né? Bem, mas a gente sempre, ainda bem que o direito não é uma ciência matemática, né? Fica aquela equaçãozinha, já fiz, não adianta você chiar, Jorge, porque é isso aqui, não muda. Direito sempre dá para você dar uma escapulida para cá, para lá e etc. Então dá para, de repente, se dizer algo de forma diferente sobre aquilo que já ouviram. Então, eu resumiria aqui a primeira parte da minha falação, dizendo que terceirização é um fenômeno econômico. Alguns dizem, é um fenômeno social muito importante. Isso é um fenômeno econômico, em primeiro lugar, com consequências sociais. As razões, vocês sabem muito melhor do que eu. Quais são? Existe, para mim, uma razão única e fundamental. A obtenção do lucro. Cada vez mais. Então, é um instrumento do capital, deixa eu tirar aqui, fica melhor. É um instrumento do capital, sem dúvida alguma. Terceirização, na grande maioria dos casos, é igual precarização, como a colega falou, né? Eu sou muito ligado à questão ambiental, como todos sabem, e a gente fica com a antena ligada, Quer dizer, problemas ambientais do trabalho, grande parte, decorre do quê? Das terceirizações. Porque terceirização, na maioria, também não quero aqui, e nem posso generalizar, porque isso é muito perigoso. Na maioria é precarização. E é fraude. Na maioria também é fraude. Fraude aqui? Fraude aos direitos trabalhistas, para não se aplicar a CLT. Mas o grande problema é que eu sei que há pessoas muito corajosas, muito otimistas, o Jorge não está mais aí, que até pode acreditar que a terceirização vai acabar um dia. Você não acredita mais, né, Jorge? Ainda? Ah, bom. Então, eu peço licença. Porque eu realmente não acredito. Piamente, infelizmente, terceirização não acaba. Ela só aumenta. Ela só se especializa. E aí o que fazer? Aí restam aqueles problemas que a gente tem que enfrentar. Eu, então, vou resumir aqui a minha falação seguinte a um tema, somente, da responsabilidade. Todos nós já sabemos que a jurisprudência do TST é predominante, dizendo que a responsabilidade é subsidiária. Antigamente nem existia, né? Mesmo hoje ainda tem alguém que diz, não é bem assim, não existe, mas o TST está mantendo responsabilidade subsidiária. Agora, 2 dias, 3 dias, houve uma alteração lá na jurisprudência e mantiveram, quer dizer, o núcleo, o conteúdo foi mantido. Responsabilidade é subsidiária. Bem, eu já há algum tempo venho batendo, venho defendendo que a responsabilidade é solidária. Principalmente depois do novo Código Civil. Há pouco tempo, mas bem pouco tempo mesmo, eu escrevi um artigo que foi exatamente direcionado ao TST. O nome dele é mais ou menos assim: a necessária revisão ou reforma da súmula 331. Para quem eu mandei em primeiro lugar? Mandei para o TST, para a comissão da revista do TST. Falou, de repente eles publicam. Não publicaram até agora. Mas tudo bem.
Mandei para outros lugares aí, tem juiz aí já aplicando, o Jorge já aplica bem antes e outros, mas é pouco ainda, né? Bem, aí ontem mesmo, conversando com um amigo, ele falou, agora você, TST, viu, o TST não deu bola. Agora você para de falar dessa história aí de responsabilidade solidária. Eu falei, não, eu sou assim, eu nasci, e sabe aquele João Teimoso? Cai e levanta, cai e levanta. E meus escritos são mais ou menos assim, a vida inteira. Aquelas situações muito difíceis, e eu vou batendo, eu vou lá, eu vou batendo. Quem sabe, uma hora, alguém ouve. Bom, porque hoje, especialmente, eu estou absolutamente convencido que a responsabilidade é objetiva, em primeiro lugar, solidária e não subsidiária. Por quê? Nós temos aqui uma relação entre três pessoas na terceirização, não é isso? Um trabalhador, um tomador de serviço e um fornecedor de mão de obra, a empresa, a dita empresa aí, que nunca tem condições para arcar com os direitos, poucos os trabalhadores. Bem, nós temos aqui, na verdade, entre a empresa que fornece a mão de obra, a terceirizada, e o tomador de serviço, uma figura que se chama ato de terceiro, regulado pelo direito civil. Ato de terceiro, é isso. E o Código Civil, o de 1916, já tratava da chamada responsabilidade por ato de terceiro. De uma forma, os artigos, para quem quiser depois examiná-los, 1521, 1522, 1523, que embasaram a jurisprudência que veio a reconhecer essa responsabilidade subsidiária. Na culpa, dizia o seguinte, o tomador responde se agir com culpa. Aí a doutrina criou aquelas figuras lá, culpa em eligendo, não é, Lima? Culpa em vigilando. Bem, depois a própria jurisprudência deu uma maneirada, dizer, olha, essa história de culpa em vigilante, culpa em eligendo, fica um pouco difícil para a vítima comprovar. Mas é o que continuou prevalecendo. Tá? Para alguém conseguir uma condenação, teria, como ainda tem para muitos, que provar que o tomador agiu com culpa no momento que contratou e durante o período da execução do contrato. Bem, aí agora é aqui que entra o que da questão. O novo Código Civil mudou totalmente. Eu faço questão de ler só o que interessa aqui, são os artigos 932, 933 e 942, entre outros. Esses são os principais. O artigo 932 diz assim, são também responsáveis pela reparação civil o empregador ou o comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos. 933 diz assim, em resumo, ele responderá, ainda que não haja culpa da sua parte. A grande mudança no Código Civil. Não existe mais a história de culpa. Verificar se ele agiu com culpa na hora que contratou, ele agiu com culpa porque não fiscalizou. O novo Código Civil eliminou. Gente, tem muita gente que não olhou, não viu, não alcança uma coisa tão simples, está aqui. Independe de culpa. Aí vem o outro artigo, que é o 942, que diz, todos responderão solidariamente pela reparação. Aí eu concluo, assim, bem rapidamente, porque a responsabilidade hoje do tomador de serviço na terceirização é objetiva e solidária. Qual é a base legal? O Código Civil atual. Mas nós estamos falando de terceirização, questão trabalhista. Não temos regulação nenhuma ainda. E já falaram muito disso hoje aqui. A própria CLT manda aplicar subsidiariamente o Código Civil, quando houver omissão. Qual é a dificuldade? Tem, claro, tem. A dificuldade esbarra no poder econômico e político. E é por isso que também que não sai regulamentação. Quantos projetos? Vocês sabem melhor do que eu. Uma carrada de projetos aí. Sai? Não acredito que saia, Jorge. Bom, mas é importante. Por que é importante essa história da responsabilidade solidária? Já que não dá para acabar.
E em muitos processos a gente fica naquela briga homérica. É atividade meia, é atividade fim. Tem umas situações que dizem, isso aqui está no fio da navalha. Né? Aí fica-se naquela discussão. Impõe a responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva vai fazer com que o tomador de serviço certamente tenha um pouco mais de cuidado em usar a terceirização. Porque na responsabilidade objetiva, o trabalhador, no caso, escolhe quem ele quiser. E se ele tem um advogado que não é bobo, vai escolher quem? Vai escolher o banco, e não aquele Zé da Silva que presta serviço. Então, para mim, hoje, é de extrema importância, não para resolver, porque não vai resolver e não vamos ter solução. Nós vamos morrer, os filhos vão continuar, netos, não vamos resolver esse problema de eliminar a terceirização, no meu modo de ver. Mas precisa ter mecanismos, sabe, que garanta algo, pelo menos para os trabalhadores, além da luta política que os sindicatos sabem muito bem fazer. Bem, qual seria a solução hoje? Seria fazer um projeto, e há muitos aí, o que terceirizar? Não permitir a terceirização da atividade fim, mas é algo muito difícil, com as ações, a Célia falou. É muito difícil você enfrentar isso no Poder Judiciário, porque, repito, terceirização é um problema econômico e político. Quer dizer, nós não estamos falando, e vamos ficar aqui no setor bancário, aqui nós não estamos falando com o tomador da esquina, nós estamos falando com o maior, se não for, um dos maiores poderes econômicos, é o poder dos bancos, e com isso, poder político também. Não há o que se discutir. Então, uma responsabilidade objetiva e solidária ameniza alguma coisa. Isonomia de direitos, né? E nós temos algumas leis que podem ser aplicadas aí por analogia, e os advogados precisam trabalhar melhor isso, porque o Jorge aqui reclamava, eu cheguei e ainda peguei. Às vezes, quer dizer, ele dá o que não foi pedido, é claro que o Jorge é uma exceção, não é? Mas o advogado precisa pedir, o advogado é o primeiro juiz da causa. O advogado, o problema da solidariedade. Tem muito juiz aí, amigos, colegas de debates. Eu queria dar a responsabilidade solidária, mas, Lima, o advogado não pediu. Então, meu Deus do céu, custa? Pede a responsabilidade solidária, qual é o problema? Embasa. Vou mandar o meu resumozinho de artigo aí, depois você... para chamar a atenção, a representação sindical pela tomadora. Aí você tem um pouco mais de força. Que força tem o sindicato das terceirizadas, meu Deus do céu? Que força? É um sindicato estadual ainda, se eu não me engano? Existem não sei vários sindicatos, mas um grande aqui é o Sindipres, que tem base estadual. Pois é. E as indenizações, as altas indenizações. Quer dizer, eu digo, o juiz, não tenha medo, não tenha receio de aplicar. Tudo bem, o juiz de primeira instância, a gente sabe, às vezes está precisando, está querendo ser promovido, e quer muito ser promovido, aí, né? Começa a ficar mal visto no tribunal, mas é o que eu digo, olha, ser juiz, ser procurador e outras atividades aí não é coisa fácil. Quer uma coisa bem fácil aqui na área jurídica, vai prestar concurso para assessor da Câmara, assessor do Senado, né? Aí tem bastante tranquilidade. Mas aqui a coisa não é assim. Quem quer realmente exercer é muito importante, não pode ter medo, não pode se curvar, faça a sua parte. Se o tribunal quiser mudar, que mude. É o que eu falo, Ricardo, eu faço. Ah, mas acho que você é minoria, eu faço o que eu acho que devo fazer. Dizem que eu tenho autonomia, que o procurador tem autonomia, que o juiz tem autonomia. Então vamos usar essa autonomia, vamos aplicar umas indenizações pesadas. E uma indenização para um banco é aquela história. 10 mil reais para aquele tomador da esquina pode quebrá-lo. 100 mil reais para o banco, ele não vai nem olhar, ele não vai nem sentir uma coceirinha no bolso. Então, algum juiz tem feito algo que é bem interessante, inclusive nas ações individuais. Arbitra a indenização por dano moral, um percentual bem pequenininho. Sabe do quê? Do lucro líquido do banco. Não, mas nem diz quanto que é, depois se apura lá na liquidação. Pois é. Não precisa dizer o valor, né? Senão chama a atenção.
Firmino, outro dia, fez um caso assim. E a coletiva, quer dizer, a indenização por dano moral coletivo, e aqui faço coro à minha colega Célia. Meus amigos sindicatos, vamos fazer ações coletivas. Aliás, isso é um sonho, que um dia a sociedade, ela própria se defenda, a sociedade organizada, o sindicato, as associações, né, com as ONGs sérias, porque conhece melhor o problema do que um procurador do trabalho, por exemplo. Procuradores não sabe nem onde começar, onde o sindicato sabe. Então, gente, hoje, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, há 2 anos reconheceu, a legitimidade ampla do sindicato. Eu sei, Célia, que no começo, pois é, os sindicatos iam lá no MP e diziam, poxa, doutor, mas não adianta, eu até quero ajuizar essa ação, mas se eu ajuizar essa ação, vão dizer que o sindicato é ilegítimo. E é mesmo, a maioria, sabe? Mas agora nós temos decisão do Supremo Tribunal Federal. Vamos enaltecer o Supremo Tribunal Federal, afinal de contas, né? Vamos pendurar aquela decisão no pescoço e vamos mostrar para todo mundo aí e botar no processo, sabe, gente? Porque os órgãos públicos, todo mundo sabe, não tem pernas para tudo. Aliás, os órgãos públicos têm poucas pernas, né? Então, vamos fazer isso. Vamos pedir essas condenações por dano moral coletivo, que tem um probleminha, por fim, para a gente encerrar. Sabe, Célia, é interessante, de um lado, você condenar alguém, um infrator, a pagar uma multa pesada, né, que mexa no seu bolso. É muito importante, para servir de exemplo, pedagógico, etc. Mas temos um problema aqui, para quem vai? Porque esse dinheiro não vai para o bolso do trabalhador. E eu tenho pensado seriamente, como fazer? Sei que o Jorge já deu condenação aí por dano moral social para o próprio trabalhador. E não deu muito certo, ou não deu certo, sabe? Porque não está surtindo, assim, o efeito do outro lado. Qual que é? Reverter esse dinheiro em favor das vítimas. Vai para o FAT. Os senhores conhecem muito melhor do que eu o FAT. Eu não mando para o FAT, não. Você talvez é uma que não manda, né, no TAC, mas quando você ajuiza uma ação, é o juiz quem vai decidir. E tem juiz que, na verdade, está mandando até para o fundo difuso, porque tem receio de ser puxado aí pelo Tribunal de Contas. Já vi discussão naquela lista dos juízes e procuradores e tal. Não, eu não vou mandar para o hospital, sei lá, porque depois vão querer me cobrar. E como é que fica? Eu pego aí e mando 5 milhões de reais para uma instituição. Não, isso aqui teria que ir para um fundo difuso. Então, gente, eu não tenho solução. Estou inquieto, Ricardo, muito inquieto com isso, sabe, do que fazer. É importante, tem que continuar pedindo, inclusive o sindicato, nas suas ações, também tem que pedir, não para ele, porque senão já vai criar como é que diz, uma animosidade, com o juiz. Não vai pedir para o sindicato. Mas temos que pensar, tentar encontrar alguma solução, sabe, para que cumpra os seus 2 objetivos. Puna adequadamente o infrator e reverta isso em benefício das partes, das pessoas prejudicadas. Obrigado.